Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nós vamos dar início, então, a mais uma das nossas aulas. Essa aula, novamente, ela está dividida em três partes. E nessa primeira parte, nós vamos apresentar algumas aplicações teóricas do algoritmo da divisão que nós vimos na aula anterior, tá? Então, por exemplo, o que que nós podemos fazer lançando mão do algoritmo da divisão? Por exemplo, é estimar o número máximo de raízes de um polinômio, né, em certas ocasiões, né? E também para alguns tipos de anéis de polinômios, nós podemos caracterizar todos os seus ideais, né? Especificamente, anéis de polinômios com coeficientes em corpos, nós podemos mostrar que todos os domínios, todos os ideais, eles são principais, ou seja, são gerados por algum elemento, tá certo? Então, essas são duas aplicações que nós vamos apresentar a respeito de... São aplicações teóricas, né? Do algoritmo na divisão para polinômios, né? Então, eu vou fazer aqui uma pequena relembrança, né? Lembrar para vocês alguns conceitos. Então, vamos considerar, nesse caso aqui, um anel qualquer, tá? Dado um polinômio no A de x, se você tem alfa um elemento de A, né? Então, quando você substitui o alfa pelo A na expressão do polinômio, né? Então você tem um elemento de A. E esse elemento de A ele é dado dessa forma aqui, né? Então, o que vem a ser f de alfa? É quando você calcula o polinômio, quando você substitui o alfa, quer dizer, quando você substitui o x por alfa na expressão do polinômio, né? Como o alfa é um elemento de A e cada coeficiente também é um elemento de A, então quando você faz esses produtos e as potências de alfa, isso continua caindo dentro de A, e a soma então também cai dentro de A, porque o A é um anel, tá certo? Se por algum motivo o f de alfa for igual a zero, aqui é o zero do anel A, então você diz que o alfa ele é uma raiz do f em A, tá certo? Ou algumas vezes você também vai ouvir dizer que o alfa anula o polinômio f de x. Tá? Então eu sempre vou, na maioria das vezes, vou usar sempre vou dizer que o alfa é uma raiz do polinômio, em vez de dizer que o alfa anula o polinômio. Mas essa também é uma expressão bastante usada, tá certo? Então, por exemplo, pega esse polinômio aqui, o x ao quadrado mais 2. Se você olhar ele como um polinômio do fx, ou seja, se você olhar ele como um polinômio com coeficientes reais, então você tem que essas aqui são as duas raízes do polinômio, né? Porque mais ou menos a raiz de 2 são números reais, né? Que quando substituídos aqui no lugar do x, eles dão igual a zero. O resultado é igual a zero. E, portanto, esses dois elementos aqui, esses dois números reais, eles são as raízes do polinômio quando você vê ele como um polinômio com coeficientes reais. Agora, esses dois números aqui, eles não são raízes do polinômio quando você olha ele como polinômio com coeficientes racionais. Por quê? Porque para ser raiz de um polinômio, o elemento precisa estar no conjunto dos coeficientes, ou no anel dos coeficientes. E nesse caso, o mais e o menos raiz de 2 não pertencem aos racionais, que é o conjunto de coeficientes nesse caso aqui. Tá? Por exemplo, o x ao quadrado mais 1, ele possui duas raízes quando você vê ele como um polinômio com coeficientes complexos, né? Porque as raízes dele são mais ou menos 1. Mas ele não possui raízes quando você vê ele como um polinômio com coeficientes reais, né? Por quê? Porque ele não tem raízes reais, ele tem só raízes complexas. Então, se você ver esse polinômio x ao quadrado mais 1 como um polinômio com coeficientes complexos, ele possui duas raízes. Se você vê ele como um polinômio com coeficientes reais, então ele não tem raízes, né? Porque nós definimos aqui que a raiz tem que estar no anel dos coeficientes, né? Em contrapartida, esse polinômio aqui, ó, o x ao quadrado menos 5x mais 6,
Esse é um polinômio com coeficientes inteiros. Se você olhar ele como um polinômio de coeficientes inteiros, ele possui duas raízes, o 2 e o 3. Tá? Você pode observar que esse polinômio possui as mesmas raízes se você olhar ele como um polinômio com coeficientes racionais, reais ou complexos. Tá? Então, essas coisas, na aula, quer dizer, quando você está na escola, né, os caras simplesmente te dão um polinômio e falam assim, encontre as raízes desse polinômio, né, seja lá onde essas raízes estiverem, né. Algumas vezes, até um certo momento no ensino médio, por exemplo, tem polinômios que não têm raízes, né, como, por exemplo, x² mais 1 é um polinômio que até o terceiro ano do ensino médio é um polinômio que não tem raízes, né. Ou x² mais 1 igual a zero é uma equação que não tem solução. Aí, magicamente, lá, depois no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, esses polinômios passam a ter raízes, né? Que são, então, as raízes complexas. Né? Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado para você sempre saber aonde você está trabalhando, aonde você está vendo o seu polinômio, porque o anel dos coeficientes, ele importa, ele é bastante importante. Bom, se você tem um domínio, há um domínio e f, um polinômio com coeficientes nesse domínio, e alfa é um elemento de A, alfa é um elemento desse domínio, né? Então, o resto da divisão de f de x por x menos alfa é igual a f de alfa. Ou seja, quando você está num domínio, então você vai dividir um polinômio por um polinômio de grau 1 dessa forma aqui, polinômio mônico dessa forma, ou seja, x menos alfa, então o resto dessa divisão é f de alfa. Isso tem uma consequência muito interessante. Qual que é? Que o alfa é uma raiz do f de x, se e somente se o f de x é da forma x menos alfa vezes um q de x, onde esse q de x é algum polinômio em a de x. Tá? Uma coisa importante de se observar aqui é o seguinte, ó. Esse polinômio aqui, ele tem grau 1, tá certo? Então, esse polinômio, o polinômio q de x, ele tem uma unidade a menos, o grau dele é uma unidade a menos que o grau de f, porque você está trabalhando com um domínio, né? Se o f é dessa forma, esse tem grau n, se esse aqui tem grau n, como esse aqui tem grau 1, esse obrigatoriamente tem que ter grau n menos 1, porque o grau do produto é a soma dos graus em domínio, né? Muito bem. Só uma pequena observação a se fazer aqui. Então, nós vamos mostrar esse resultado agora. Primeiro, nós vamos mostrar que o resto da divisão de f de x por x menos alfa é o próprio f de alfa. E depois, nós vamos mostrar que alfa é uma raiz, se e somente se o f é escrito dessa forma aqui. Né? Então, bom, depois eu comento o que eu ia comentar agora. Vamos primeiro à demonstração, então, né? Bom, como você está num domínio, e o algoritmo da divisão, nós demonstramos ele para corpos, né? Quando o anel dos coeficientes é um corpo. Mas, quando você está num domínio e o divisor for mônico, por exemplo, então você pode fazer a divisão, você pode aplicar o algoritmo da divisão também, né? Porque lembrando que no algoritmo da divisão, o coeficiente líder do divisor tem que ser invertido, né? Você tem que calcular o inverso do coeficiente líder do divisor. Né? Nesse caso, o divisor é x menos alfa, né? Então, como x menos alfa é mônico, né? Então você pode aplicar o algoritmo da divisão e você pode dividir o seu polinômio f por x menos alfa. Então, se você tem um polinômio, você pode dividir ele por x menos alfa quando o anel dos coeficientes é um domínio. E aí você vai obter um quociente e um resto, ou seja, você vai obter dois polinômios, q de x e f de x, tais que o f de x é dessa forma, x menos alfa, que multiplica q de x, mais um certo r de x. Né? Esse rx ele é zero, ou então o grau do rx é menor que o grau do divisor. Como o divisor tem grau 1, então o grau do rx tem que ser menor do que 1. Moral da história, ou o resto é zero, né? Ou o grau do resto é menor do que 1. Tá? Em qualquer um desses dois casos aqui,
O resto é uma constante. Se o Rx for zero, Rx é um polinômio constante. Se o grau do Rx é menor que 1, então o grau só pode ser zero. Se ele tem grau zero, ele também é uma constante. Tá? Então não tem jeito. O Rx é da forma Rx igual a para algum A no seu domínio. Tá? E, portanto, ó, se você for calcular a f de alfa, que nós queremos mostrar que o resto da divisão de f de x por x menos alfa é o f de alfa. Então, nós temos que calcular em algum momento o f de alfa. Né? F de alfa, olha o que dá. Você vem aqui na expressão do f e troca x por alfa. Tá? Então, vai ficar alfa menos alfa vezes q de alfa mais r de alfa. Como isso aqui é zero, essa parte aqui vai desaparecer e só vai ficar o r alfa. R de alfa é o próprio A, né? E A é o próprio Rx. Né? Então, o resto da divisão de f de x por x menos alfa é o próprio f de alfa, né? Já que o Rx acaba sendo o f de alfa. Agora, olha só. Em particular, então, quando que o alfa é uma raiz do f de x? Por definição, o alfa é uma raiz do f de x sem somente ser o f de alfa é zero. Essa é a definição de ser raiz, né? Agora, f de alfa é zero sem somente ser o resto aqui da divisão é zero. Ora, se o resto da divisão aqui é zero, então f de x tem que ser igual a x menos alfa vezes q de x. Então, nós temos essa segunda parte aqui do nosso corolário, tá certo? Agora vem essa observação que eu queria fazer antes de começar a demonstração, que eu vou fazer agora. Como que você pode descobrir raízes do polinômio, né? Então, olha só, se você... Lembra daquela história? Encontra uma raiz, divide o polinômio por x menos alfa, baixa o grau, tá certo? E aí você encontra uma raiz do quociente, não é verdade? Não é assim que você encontra as raízes, todas as raízes de um polinômio? É por causa disso daqui, né? Exatamente isso daqui. Então, se você tem f de x, se você sabe que alfa é uma raiz do polinômio, alfa é uma raiz do polinômio, sem somente ser o f de x é assim, né? Então, o f tem que ser da forma x menos alfa vezes o q de x. Se o alfa for uma raiz, você tem isso daqui. Aí você pega esse polinômio aqui e tenta encontrar uma raiz desse polinômio aqui. Encontrar uma raiz desse polinômio, você pega esse polinômio, divide por x menos a raiz, baixa o grau de novo, e assim você vai fazendo sucessivas divisões, caso você consiga encontrar alguma raiz, né? Então, para fazer essa divisão aqui, baixar o grau, você tem que encontrar uma raiz do polinômio, certo? Nós vamos ver mais adiante como que você pode aplicar melhor esse resultado aqui para tentar achar todas as raízes do seu polinômio. Algumas vezes não vai ser possível, tá? Mas vamos deixar isso para um pouco mais adiante, né? Um outro corolário também do algoritmo... perceba aqui que nós usamos, né? O algoritmo da divisão foi usado, então, de fato, ele é um corolário do algoritmo da divisão. Outro corolário é o seguinte: se você tem A um domínio e f de x é um polinômio não nulo de grau n, então o número de raízes desse polinômio no A é menor ou igual ao grau do polinômio, né? Então, há um limite. Quando você tem um polinômio sobre um domínio de integridade, o número de raízes é limitado pelo grau, não ultrapassa o grau, tá certo? Isso que nós vamos mostrar agora. Bom, a demonstração ela é feita por indução sobre o grau do polinômio, que nós estamos supondo que é n, né? Então, nós vamos aplicar aqui uma pequena indução sobre esse grau do polinômio. Bom, se o polinômio tem grau zero, ou seja, se o polinômio é uma constante, né, então ele é dessa forma, né? O f de x é da forma f de x igual a para algum polinômio, para algum elemento não nulo do seu anel base, né? Porque nós estamos assumindo que o f é um polinômio não nulo, tá certo? Bom, nesse caso, o número de raízes do nosso polinômio é zero. Porque se o f de x é igual a A e o A é zero, o A é diferente de zero, então esse polinômio não pode ter raiz. Se você pegar aqui e substituir por alfa, f de alfa vai ser A para todo alfa. E o A é diferente de zero, então f de alfa sempre é diferente de zero. E, portanto, o número de raízes do f é zero, que é igual ao grau do polinômio, né? Então, de fato, isso daqui acontece. O número de raízes é menor ou igual
ao grau do polinômio. Então, para grau zero, o resultado está provado. Nós vamos supor que o corolário ele vale para polinômios de grau igual a n-1, ou seja, todo polinômio não nulo de grau n-1 tem no máximo n-1 raízes no A. Essa é a hipótese de indução. E nós vamos mostrar que isso vale para polinômios cujo grau é maior do que zero, tá certo? Vamos provar que isso vale para f e supor, é claro, que o grau de f é maior que zero, já que para grau zero nós já mostramos. Bom, se o f não possui raízes, há duas possibilidades, né? O f não possui raiz, né? Se o f não possui raiz, o número de raízes é zero. E esse número, zero, é menor ou igual ao grau de f, que é um número positivo. Né? Então o resultado está provado caso o f não possua raízes, porque isso pode acontecer. Agora, se o f possui uma raiz, se você encontrar uma raiz, né, se ele tiver uma raiz, então o que nós sabemos do corolário anterior? Que o f de x é dessa forma, né? X menos alfa vezes um q de x para um q de x em a de x. Né? Lembra que eu falei para vocês que nessa situação aqui, ó, o grau do q de x tem que ser n-1, porque nós estamos num domínio, e o grau do produto é a soma dos graus. Se esse tem grau 1 e esse tem grau n, então obrigatoriamente esse daqui tem que ter grau n-1. Né? Então o q de x tem grau n-1 e, portanto, o que nós temos da hipótese? Da hipótese de indução, nós sabemos que o q tem no máximo n-1 raízes. Tá certo? Bom, mas as raízes do q de x também são raízes do f, né? Porque se o q de alfa for zero, por exemplo, né? Ou o q de beta, vamos supor que beta é uma raiz do q de x, né? Se o q de beta é zero, então f de beta é beta menos alfa, isso você não sabe quanto que dá, mas você sabe que q de beta é zero, né? Então o beta, toda a raiz beta do q também é uma raiz do f, né? Bom, mas o q tem no máximo n-1 raízes, o alfa tem uma raiz, nós estamos no caso em que alfa tem uma raiz, então o f tem no máximo n raízes, que é no máximo n-1 raízes do q, mais aquela uma raiz que nós estamos assumindo que ele tem, tá certo? Se você voltar naqueles exemplos anteriores que nós vimos, por exemplo, o mais ou menos raiz de 2, eles são duas raízes do polinômio x² mais 2, visto como polinômio de Rx. Quer voltar lá? Vamos voltar um pouquinho tá, nos nossos exemplos que nós vimos antes. Olha lá, aqui. Ó. Esse daqui, ó, pega o polinômio x² menos x² mais 2, se você vê ele como um polinômio de Rx, tem duas raízes. Tá certo? Tem duas raízes. Que é exatamente o grau do polinômio. Se você olhar ele como um polinômio sobre q de x, ele não tem nenhuma raiz. Ou seja, tem menos raízes que o grau. Então, tá valendo. Né? Esse polinômio aqui, ó, x² menos 5x mais 2. Visto como um polinômio, visto como um polinômio com coeficientes inteiros, ele tem exatamente duas raízes, que é o grau do polinômio. Ou se você olhar também como um polinômio sobre reais, racionais ou complexos, mesma coisa, tá certo? Então isso é o que estava dizendo esse corolário anterior. São exemplos que você pode ver, né? Uma coisa que acontece bastante, que você já deve ter percebido, é que o número de raízes do seu polinômio, ele aumenta se você considerar diferentes possibilidades para os coeficientes. Por exemplo, pega esse polinômio aqui, vamos mudar um pouco o polinômio, x² menos 2. Você pode ver ele como um polinômio com coeficientes inteiros, com coeficientes racionais, reais ou complexos. Eu estou supondo aqui que ele tem... Vamos olhar para ele como um polinômio com coeficientes racionais, reais ou complexos. Vamos abandonar os inteiros aqui. Mas poderíamos olhar também. Mas não é necessário. Olha só. Se você olhar esse polinômio como um polinômio de coeficientes racionais, ele não possui raízes. Não possui. Então, o número de raízes é zero, que é menor que o grau. Se você olhar ele como um polinômio com coeficientes reais, ele tem uma única raiz. Nós já vamos apresentar as raízes. Então, o número de raízes aqui, caso você olhe ele como coeficientes reais, o número de raízes é menor que o grau também. Tá? Se você olhar ele como um polinômio com coeficientes complexos, aí ele vai ter 3 raízes, que é exatamente o grau do polinômio. Né? Quais são essas raízes? Raiz cúbica de 2. Né? Então, raiz cúbica de 2 é uma raiz real,
não é racional. Tá? E as outras duas raízes são essas daqui, né? Raiz cúbica de 2, que multiplica, menos meio mais i, raiz quadrada de 3 sobre 2, e esse daqui, que é o conjugado desse número complexo aqui. Tá? Então, essas daqui são as três raízes complexas do nosso polinômio. Tá? E dessas três raízes aqui, uma delas é real, as três são complexas, uma é real e nenhuma é racional. Então, por isso que segue essa afirmaçãozinha que a gente fez aqui. Outra coisa importante é que se você tirar a hipótese do A ser um domínio, então o corolário anterior é falso. Quer ver? Olha só. Pega esse polinômio aqui, ó. X ao quadrado mais 3x mais 2. Como um polinômio em Z6 de x. O Z6, ele não é domínio. Esse polinômio aqui, ó, você pode mostrar. Depois você faz os cálculos. Ele tem 4 raízes no Z6. 1, 2, 4 e 5. Se você substituir por 1, aqui vai ficar 1 mais 3 mais 2, dá 6, dá 0. O 2, aqui dá 4, aqui dá 6 e aqui é 2. Né? Então dá 12, dá 0 também. O 4 ao quadrado é 16, 16 mais 2 é 18, que é 0. 3 vezes 4 é 12, que é 0 também. Né? Então isso daqui dá 0. 5 ao quadrado dá 25. Aqui vai dar 15. Então, isso já dá 40. Mais 2, 42 é múltiplo de 6. Acabou. Tá? Então, são 4 raízes que esse polinômio tem. Então, quando você tira a hipótese de ser domínio, o número de raízes do polinômio pode ser maior do que o grau do polinômio. Quando é domínio, não dá. Uma outra questão importante aqui é a classificação dos ideais do anel de polinômios, né? Quando você está com coeficientes num corpo. Quando nós estudamos lá os ideais do anel dos inteiros, nós usamos o algoritmo da divisão para mostrar que todo ideal do anel dos inteiros é principal, ou seja, todo ideal é gerado por alguém. Bom, lá nós usamos, cara, era muito forte o fato de termos um algoritmo na divisão. Usamos o algoritmo da divisão fortemente para mostrar esse resultado lá nos inteiros. Como nós temos no K de x, quando K é corpo, também um algoritmo da divisão, nós podemos adaptar aquela demonstração para o caso de polinômios e mostrar, então, que também no caso de polinômios sobre um corpo, o número de raízes, todo ideal vai ser gerado por alguém. E é isso que nós queremos mostrar a partir de agora. Então vamos lá. Essa é a proposição, se K é corpo. Está faltando informação aqui, né? Se K o quê? Se K é corpo, né? Então todo ideal de K de x é principal. Tá? Principal significa é gerado por alguém. E nós vamos determinar quem é exatamente esse alguém. Lá nós também determinamos. Né? Você lembra lá? Quem que é lá nos inteiros? O ideal era gerado pelo menor inteiro positivo que pertencia ao ideal. Caso o ideal fosse não nulo, né? Se o ideal era nulo, o gerador dele era o próprio zero. Né? Se não fosse zero, nós mostramos, existe alguém lá dentro, maior ou igual a zero, pega o elemento mínimo, pega o menor inteiro positivo, e nós mostramos que esse menor inteiro positivo do ideal gerava ele. Tá? Aqui nós vamos fazer algo muito semelhante. Né? Então nós vamos pegar J, um ideal, do anel de polinômios. Se por algum acaso você tomar o J como sendo o ideal nulo, ele é gerado pelo zero, sem novidade. Então vamos supor agora que ele é diferente de zero, que é o caso que nós temos que considerar. Se ele é diferente de zero, existe um polinômio lá dentro que é não nulo, e dessa forma, ó, esse conjunto aqui, ó, quem é esse conjunto E? São os números naturais, que são o grau de algum polinômio de J. Tá? Então pega lá um ideal não nulo. Esse ideal não nulo vai ter um polinômio não nulo. E aí você monta o conjunto E formado pelos graus dos polinômios de J. Esse conjunto E aqui, o conjunto dos graus, ele é diferente de zero. Por que ele é diferente do vazio? Por que ele é diferente do vazio? Porque pelo menos um polinômio lá dentro do J é não nulo. Então, o grau desse polinômio não nulo está aqui no E. Então, ele não é vazio. Vazio não é, pode ser qualquer coisa, menos vazio.
Pode ser unitário? Pode. A princípio pode ser um conjunto unitário. Talvez só o grau do P de x esteja aqui dentro. Mas isso não importa. O que importa é que ele é não vazio. Bom, o que diz o princípio da boa ordem? Como esse conjunto E aqui, ele é um subconjunto dos naturais, então ele tem um elemento mínimo. Isso acontece pelo princípio da boa ordem. Todo subconjunto não vazio dos naturais possui um elemento mínimo. Nós vamos chamar esse elemento mínimo de M. Tá? Então, M é o elemento mínimo do E. Então, o que acontece? Como o M é o elemento mínimo desse conjunto E, então M é o grau, é o menor grau de todos os polinômios que estão no J. Tá? Se esse M é o elemento mínimo, então existe um polinômio em D, existe um polinômio D de x em J que tem o menor grau. E o menor grau é esse M aqui. Tá? Pela forma como esse conjunto E foi construído. No E só tem graus de polinômios de J. Estou pegando o mínimo, então existe um polinômio lá dentro que tem grau mínimo. Esse polinômio estou chamando de D de x. Então, D de x é um elemento de J e tem grau mínimo. Tem o menor grau possível. O que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar que o J é gerado por esse polinômio D de x. Lá nos inteiros, nós mostramos que o ideal não nulo era gerado pelo menor inteiro positivo que estava dentro do ideal. Né? Aqui nós estamos mostrando, aqui nós vamos mostrar que todo ideal não nulo ele é gerado por um polinômio de grau mínimo que está dentro do J. Tá? Lembrando que o ideal gerado por D de x são todos os polinômios da forma f de x vezes p de x. Ou da forma d de x vezes p de x, onde p de x pertence a k de x. Aqui está faltando o dzinho aqui na frente, né? Aqui é d de x vezes p de x, onde p de x pertence a k de x. Tá? Bom, como o d de x é um elemento do J, então qualquer múltiplo do d de x também está em J. Moral da história. Então, o ideal gerado pelo d de x certamente está contido no J. Tá? Então, nós temos essa inclusão da direita para a esquerda, nós temos claramente, porque o d de x é um elemento do J, se d de x é um elemento de J, qualquer polinômio dessa forma está em J também. Logo, o ideal gerado pelo d de x está em J. Agora nós temos que mostrar a inclusão contrária, né? Nós temos que mostrar que o J, de fato, está contido no ideal gerado pelo d de x. Ou seja, nós temos que mostrar que todo polinômio que está em J é um múltiplo do d de x. E agora nós vamos usar de novo o algoritmo da divisão. Igualzinho que nós fizemos lá com anéis inteiros. Então vamos lá. Se você tem F um elemento de J, então o que diz o algoritmo na divisão? Já que você está num corpo, o algoritmo na divisão fala o seguinte, que esse F que está no J pode ser escrito como Q de x vezes D de x mais um Fx. Tá? O Fx, que é o resto, pode ser zero, ou então o grau do Fx é menor do que o grau do D de x. Tá? Estou pegando o F, estou dividindo por D. Então, F é o dividendo, D é o divisor. Né? E aí o resto é zero, ou o grau do resto é menor do que o grau do divisor, que é o D. Tá? Observe o seguinte, suponha que o R é diferente de zero. Vamos analisar o que acontece se o R é diferente de zero. Se o R é diferente de zero, nós temos o seguinte, ó. Rx é f de x menos q de x vezes d de x. Só passei esse produto aqui para o outro lado funcional de menos. Né? O f é um polinômio que está no J. O d é um polinômio que está no J. Se o d está no J, q vezes d também está em J. Então, f e q vezes d são polinômios que estão em J. Se esses dois polinômios estão, a diferença está. Moral da história, o Rx é um polinômio do J. Mas ele é um polinômio de J, o R é um polinômio de J com grau menor que o grau de D. Isso não pode, porque o D tem grau mínimo. Então, o Rx não pode ser zero. Se o Rx não pode ser zero, se o Rx não pode ser diferente de zero, ele só pode ser igual a zero.
Se ele é igual a zero, então olha como é que eu escrevo o f de x. Ó, eu venho aqui, ó, substituo no lugar do f, eu troco por zero, e eu tenho então que o f de x é q de x vezes d de x, que é um elemento do ideal gerado pelo d de x. Então, de fato, eu mostrei que o j é igual ao ideal gerado pelo d de x. Né? Então, se você quer encontrar, te dou um polinômio, te dou um anel de... te dou um ideal não nulo do k de x, como é que você encontra como é que você encontra o gerador dele? Você pega um polinômio que tenha grau mínimo dentro desse ideal. E aí você vai ter o gerador. Como corolário, se o K é corpo, então o K de x é um domínio de ideais principais. Isso é claro por causa do resultado anterior e porque o K de x é um domínio. Nós já mostramos que o K de x é um domínio, todo ideal dele é gerado por alguém, todo ideal é principal, e, portanto, nós temos que o K de x ele é um domínio de ideais principais. Tá certo? Bom, chegamos ao final dessa primeira parte da aula, né? 30 minutos. E trouxemos aqui algumas aplicações, então, aplicações teóricas, né, do algoritmo na divisão para polinômios, beleza? Então, um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.